Bom, agora a gente começa a falar sobre um assunto um pouquinho mais sério também, tá? Porque em São Paulo, lá na cidade de Suzano, aconteceu essa tragédia que deixou todo mundo chocado na semana passada. 10 mortos, feridos e um monte de gente se preocupou e está se preocupando sim com a segurança nas escolas. E a gente convidou o Dr. Cassiano, que ele é psiquiatra, para a gente conversar um pouquinho sobre o comportamento dessas pessoas. Será que realmente as pessoas têm que se preocupar aqui em Cascavel, em outras cidades, com os seus filhos? Será que realmente essa comoção nacional se faz presente também em outras cidades? Será que vai acontecer na sua escola, na escola do seu filho? É isso que a gente vai conversar. O Dr. Cassiano já está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem você, Tiago? Tudo jóia também. Doutor, primeiro de tudo que as pessoas precisam entender, talvez, que esses comportamentos que a gente visualizou desses meninos que fizeram isso, meninos, né, 17, 25 anos, enfim, não são considerados comuns. São comportamentos extremos e para pessoas muito determinadas também. Então não é a todo momento que vai acontecer esse tipo de coisa. Ah, não, a todo momento não. Até porque é uma pequena parcela da população que tem esse problema, né? Na verdade, a gente está falando o quê? De um distúrbio, de um transtorno da personalidade. Então, cerca de 1% da população, no máximo, de 1 a 4%, no máximo da população tem esse transtorno, né? Que é o de personalidade antissocial, que se diz. Antissocial. Isso. Só que não pode confundir os termos em português, né? Se a pessoa não gosta de conviver com outras pessoas, não vai a lugares, ela é um associal. Antissocial é uma pessoa que tem um transtorno muito mais sério, assim, psicopatológico, né? Que pode levar a casos como esse de Suzano. E uma das coisas que as pessoas também se perguntam é: o que leva uma pessoa a ter esse tipo de atitude e situação? Seria da família? Seria do ambiente que ela convive? Ela nasceu com esse distúrbio de personalidade ou nasceu com esse instinto de fazer o mal para as outras pessoas? O que nós poderíamos dizer que levou esses meninos a fazer isso? Sim. São vários fatores, inclusive todos os que você comentou, né? A parte genética sempre influencia muito, né? Filho de psicopata tem muito mais chance de ser psicopata. E o ambiente vai influenciar bastante também. A forma como foi criado, o apoio familiar, amor, carinho, atenção e tudo mais. Né? Então, digamos que um filho de psicopata nasce e ele é adotado por uma família que vai dar toda a estrutura, educação, apoio, amor, carinho. Talvez esse ambiente familiar acabe inibindo a parte genética e ele não venha a se tornar um criminoso no futuro. Sabe? Porque como teve mais atenção, talvez lá na adolescência acabou indo para uma terapia com psicólogo, se estava algum outro teve distúrbio, um acompanhamento de alguma forma. De alguma forma que foi inibindo que chegasse num ponto crítico. Sabe? Agora que nesse caso trágico, é um conjunto de fatores, né? Já tinha uma carga genética, provavelmente. Ele já cometia crimes, acho que era esse mais novo, inclusive que ele trabalhava com o tio e roubava na loja. Né? Então já tinha outros indícios de que algo não estava bem. E daí mais a mãe, que era dependente de química, o pai dele nem se falou, né, nas reportagens, pelo menos até onde eu vi agora. Então, certamente, esse ambiente mais a genética é um prato cheio para virar uma catástrofe. Vamos conferir essas imagens aí para a gente rever um pouquinho de tudo isso. Porque é bem trágico essas situações. A gente vê, ao mesmo tempo que a gente olha para tudo isso e fala assim, nossa, que frieza. Sim. Dessas pessoas ir lá, pegar o carro, ir para entrar na escola com a mochila, enfim, tudo mais. Você fica se perguntando, não é comum que essas pessoas façam esse tipo de atitude, né, doutor? Não, realmente, não é comum, né? E como eu falei, é muito pouca porcentagem da população que está sujeita a isso. Sim. Agora, uma das características desse transtorno de personalidade, bem o que você falou, é a frieza. É deles isso mesmo. A indiferença, a falta de empatia, que é não saber se colocar no lugar do outro, sentir ou imaginar o que o outro possa estar sentindo. Então, eles são extremamente frios. Né? Então, eles têm esse problema, mas não quer dizer que eles tenham um retardo mental. Então, você pode ter alguém ali que é muito inteligente, a ponto de estar planejando tudo isso, né, ao longo do tempo, de meses, até como foi o caso.
Mas na hora de executar, ele é extremamente frio e indiferente. Não, e até ontem a gente estava vendo, eu assisti a reportagem no Fantástico e tudo mais, ele chegou a atirar na menina, aí ele atira de novo, ela conversa com ele atira de novo nela, aí ele pega a machadinha e fica golpeando as pessoas no chão. É porque ele não tem medo do que está acontecendo ao redor. Também, né? Ele cumprindo o objetivo dele, que ele planejou há tantos meses, nesse caso, né? Independente do que vai acontecer, até independente que ele morra, que foi até o que veio acontecer, né? Sim. E talvez eles mesmos tenham planejado esse suicídio no final. Vai saber o que passou na cabeça deles realmente, né? Acho que as investigações, talvez algum plano que eles tenham escrito, né? Computador, cadernos, talvez eles consigam descobrir mais detalhes. Mais coisas, né? Mas a princípio, só para enfatizar, assim, é pouca gente na população que tem esse risco, mas eles sim são muito indiferentes e frios. E uma das coisas que eu acho interessante, a gente está discutindo isso aqui no programa, é que, por exemplo, aqui em Cascavel, eu já vi na internet, por exemplo, alguns pais falando assim, não, a gente tem que proteger as nossas escolas com câmeras monitoradas e segurança e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas comuns, são pessoas que você não imagina que vão fazer esse tipo de coisa. Então, se uma pessoa entra com uma faca na mochila dentro da escola, as pessoas não vão verificar a mochila dessas pessoas. Não. E outra coisa, em vez das câmeras, tem que ter outro olho aí, então, para ver, que seria os olhos, dos professores treinados. A observar que aquele aluno foge de um padrão, está muito quieto, ele é diferente, ou é indiferente, né, com os sentimentos dos outros. Se acontece alguma coisa com um colega, ele não se importa. Então, assim, eu acho que é mais do que a câmera, seria o olho, então, dos professores, né, da parte pedagógica da escola. Sempre tem uma psicóloga também, né, para ir observando e conversar com esse aluno, para prevenir justamente que aconteçam coisas desse tipo. Eu vou te perguntar uma coisa, ou a gente vai discutir, na verdade, porque, por exemplo, quando eu era criança, né, existiam muitos jogos de computador, de videogame e tudo mais, agressivos, com arma, com tiro e um monte de situação. Mas há anos atrás, a gente não tinha esse distúrbio na população, as pessoas serem mais agressivas e tudo mais. Hoje, a internet, o videogame e tudo mais pode ser influenciador de uma forma também agressiva com essas pessoas. E a internet, ela chega a ser algo que dá mais ênfase a tudo isso, essa violência. Todo mundo pode fazer as coisas. Acho que ela pode influenciar para quem já tem essa predisposição, vamos dizer assim. Para quem tem essa predisposição. Sim. Porque se for pegar a quantia de jovens, adolescentes ou até adultos que jogam esse tipo de jogo, era para dar uma tragédia geral, né? Todo mundo o tempo inteiro. Então, ainda bem, a grande maioria ainda consegue separar o que é jogo, o que é virtual do real, né? A pessoa pode até estar ali naquele jogo, mas saiu dali, ele sabe que ele não pode fazer aquilo. Né? Tem as leis, tem o bom senso, tem tudo mais. Agora, aí talvez... entra a criação também, né? Também tem tudo isso. Né? Exatamente. Agora, que nem ele, por exemplo, ali ele pode até se identificar num jogo, começar a achar aquilo muito legal. Como seria legal fazer isso? Interessante fazer isso realmente, entendeu? Com a realidade. Não que o jogo foi fazer isso com ele, mas ele, a partir dali, ele pode ficar mais entusiasmado em executar ideias que ele já teve, sabe? Ou aquele instinto agressivo que ele tem. Bullying também pode ser um gatilho para despertar isso nas pessoas? Também para quem é predisposto. Né? A maioria das pessoas que não tem esse transtorno de personalidade vão reagir ao bullying como? Ficando ansiosos ou deprimidos, ficando mais isolados em casa, né? Então uma coisa mais baixa, mais para baixo, assim, mais para depressão e isolamento. Pro isolamento, né? Agora uma pessoa que tem um transtorno desse, talvez isso vá incitando nela, né, a questão da vingança, né? E a vingança de uma forma bem violenta, no caso. Esse menino, é estranho falar isso ao mesmo tempo, porque esse menino, por exemplo, um deles tinha 17 anos, a mãe era drogada, vivia na rua, ele foi criado pela avó, teve uma situação também um pouco diferente do tradicional, do comum para as pessoas. Nesse caso, é um caso específico. Por exemplo, para os pais que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir na sequência,
Quais os cuidados que eles precisam ter com essas crianças, com os jovens de hoje em dia? O que eles precisam observar para que esse jovem tenha um acompanhamento e não desenvolva, talvez, aquilo que a gente comentou no início, que é esse despertar de coisas ruins? Sim. Toda criança, a gente sempre teve um padrão, né? Então, provavelmente eles já conhecem bem os filhos deles, se tiverem uma proximidade, né? Óbvio, porque tem pais, às vezes, que nem conhecem os filhos direito. Mas então ele vai notar que começa a ver essa diferença no padrão de comportamento. Né? E uma das coisas que chama atenção por primeiro é isso, começa a ficar mais isolado, responder de forma mais ríspida, começa a perder o respeito pelos pais. Ele tem uma então mudança de comportamento mais bruscas. Não dá, talvez brusca, não muito de uma hora para outra, mas digamos que ao longo do tempo ali, de umas semanas ou meses, meu filho está muito estranho. Ele não era assim, agora ele está mais quieto, vive trancado no quarto, está sempre no computador. No caso desse aí, está muito próximo de alguém ou de um grupo, a gente não fala, não sabe o que ele está fazendo, ele nunca fala o que vão fazer. Então, mudança no comportamento. Tem que entrar ali e começar a perguntar e ter diálogo. Tentar se aproximar o máximo possível para ver o que está vendo, né? Sim. De repente, olhar cadernos, sabe? Porque às vezes as crianças, adolescentes, acabam expressando na forma de desenho, né? É verdade. Então, às vezes ele desenha lá alguém, a professora e uma faca, entendeu? Pô, como que meu filho está desenhando isso, né? Já tem um sinal que algo está errado. São coisas pensamentos agressivos, simples, né? Mas que podem demonstrar muita coisa. Simples, mas né, que a maioria não percebe isso, né? São sintomas imperceptíveis. Tem uma professora universitária que é minha paciente, ela falou assim, que às vezes ela percebe que os alunos dela, alguns não estão bem. Aí ela disse assim, ela perguntou se poderia encaminhar para mim, né? Eu disse, nossa, deve. Eu disse, vocês têm que fazer isso se vocês percebem que algo está errado. Sim. Né? Um público já de faculdade, né? Então tu tem que estar atento e tem que encaminhar assim, orientar, ou falar com os pais, ou com o próprio aluno, se já for adulto, né? Tem que buscar ajuda, não adianta. Hoje tem que se meter em tudo, tem que meter a colher sim, tem que meter a mulher no relacionamento do outro sim, porque às vezes num relacionamento abusivo, às vezes a criação de um filho, mas às vezes, claro, dadas as medidas diferentes, né, também, mas quando tem algo errado, ele tem que ser falado, tem que ser comentado para ajudar tudo a acontecer. Certamente. Né? E não pode negar aquilo, né? Tem muitos pais que negam. Tem sinais de que tem algo errado, ou às vezes até que o filho está usando drogas, mas os pais são os últimos a saber. Não é que eles são os últimos a saber, inconscientemente eles negam, eles não querem enxergar aquilo. Sim. E o ser humano é muito inteligente. Se está num relacionamento de uma amizade, ou mesmo de um casal, se tem algo errado, a gente pega no ar, né? A gente sente que tem algo errado. Sente que tem alguma coisa. Que dirá a mãe com o filho, o pai com o filho. Ele sente que tem algo errado. Só que às vezes não quer se dar o trabalho de ver o que está acontecendo, de perguntar, sabe? De ir mais a fundo. Sim. Bom, o importante é deixar bem claro para as pessoas de casa. Não é porque aconteceu lá que vai acontecer aqui. Né? Não é porque aconteceu lá com determinadas pessoas que todo o Brasil vai acontecer também. E também assim, tudo que a gente falou agora para os pais. Isso, E assim, ao mesmo tempo, como o Dr. Cassiano falou, não é porque o meu filho está desenvolvendo ou está tendo atitudes diferentes que ele vai ser um serial killer, vai sair né, matando todo mundo. Não é assim. Situações e problemas cada um tem, mas suas proporções também, né, doutor? E outra coisa, se notar isso, vai tirar dúvida. Claro. Leva num psiquiatra, numa psicóloga. Não consultar o Dr. Google e tentar adivinhar tudo pela internet o que está acontecendo ou não. É verdade. Os profissionais estão aí para isso, né, doutor? Exatamente. Muito bem, gente. Falamos então dessa tragédia que aconteceu em Suzano, lá em São Paulo. E eu queria agradecer mais uma vez o Dr. Cassiano por ter vindo aqui no programa para falar sobre isso. Eu que agradeço o convite.